que é corrente elétrica? É um movimento o quê? Exatamente. Não esqueça. É um movimento, exatamente, ó. Movimento ou fluxo, tanto faz, tá? Ordenado de cargas elétricas. Né? De cargas. Não importa, o movimento da luz. Em um circuito, o que é necessário existir para que a corrente elétrica seja produzida? DDP ou tensão. É a mesma coisa ou diferença de potencial, tá? Então, DDP ou tensão. Não é facultativo. É facultativo a tensão. Não, é obrigado. Tá? Precisa existir uma diferença de potencial para... Precisa existir uma diferença de potencial para a corrente ser produzida, tá? Beleza. Até aí, ok? Vamos então. Definir, ó, sentido real da corrente e sentido convencional. No sentido real, o fluxo é de qual polo para qual polo? Do negativo. Exato, é do polo negativo para o polo positivo. Que é a mesma coisa de dizer o quê? Vai do menor potencial para o maior potencial, tá? É a mesma coisa, falar assim. Menor para o maior. E o sentido, né, o fluxo é convencional. O contrário, tá? No sentido convencional, sai do polo positivo para o negativo. Ou sai do maior potencial para o menor potencial. Beleza? Ok. Vamos. 5 efeitos provocados pela passagem da corrente elétrica. Quais são eles? Joule. Joule. Magnético. O que mais? Luminoso. Químico. Fisiológico. Magnético. É a palavra dele. Cada negativa. Você vai colocar várias Uma questão. Assinale a alternativa correta. Letra A. A corrente é um movimento desordenado de carga. Letra B. Para existir corrente não é necessário tensão. Letra C. O sentido real da corrente é aquele que vai do menor potencial para o maior potencial. Pode falar mais aí. É tipo assim. Tipo assim. Beleza. Joule, o efeito Joule. O que é que o efeito Joule ele diz? Temperatura, né? O efeito Joule. A passagem da corrente gera um aumento na temperatura, certo? Esquenta. Efeito magnético. A corrente elétrica é capaz de gerar campos magnéticos. Efeito luminoso. Geração da luz, né? Efeito químico. A corrente elétrica, reações químicas é capaz de produzir corrente elétrica, certo? Por exemplo, em pilhas. De fisiológico, o efeito da corrente quando atravessa um pouco, né? Do ser vivo. Certo? Beleza. Vamos lá. Isso é pediu Rodrigo. Eita, essa aqui que é de tira todas essas, mas essa vamos. Ela depende de 4 fatores, certo? Material, comprimento, espessura e temperatura. Beleza? Tá. E como é que a corrente ela é influenciada por cada um desses fatores? Primeiro, a corrente não, a resistência. A resistência é influenciada por cada um desses fatores. Beleza. Qual a relação entre resistência elétrica e o comprimento do fio condutor? Então, se a gente aumenta, por exemplo, o comprimento do fio, o que é que vai acontecer com a resistência? Exatamente. Ela também vai aumentar. Ou, né, se a gente diminuir o comprimento, a resistência vai diminuir. Certo? Se a gente aumenta, ela se diminui. Resistência e a espessura. Se a gente aumenta a espessura, o que acontece com a resistência? Ela diminui. A única que é oposta é a espessura. Né? Ou se a gente diminui a espessura, a gente aumenta a resistência. A resistência elétrica e os materiais que compõem. Então, isso aí é só para dizer que existe uma dependência. A corrente depende. Não vai fazer igual a inseparabilidade dos polos, não. A corrente depende do material. Não é independe. Depende, tá? Então, a corrente, não, eu falo corrente, a resistência. Então, a resistência depende
do material, né? Se for um fio de cobre e um plástico, é lógico que a corrente vai fluir melhor no fio de cobre do que no plástico. Ou seja, quem é que tem maior resistência? A corrente flui melhor no fio de cobre do que no plástico. Então, quem é que tem a maior resistência? O plástico, né? Que dificulta mais a passagem. Não, é só com a relação entre. Só para relacionar, tá? E resistência e temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, o que acontece com a resistência? Aumenta também, certo? Ou se a gente diminui a temperatura, o que vai acontecer? Vai também diminuir a resistência elétrica do meio. Certo? Vai aguentar essa pressão? Não. O piloto vai aguentar a pressão. Vai. E vai melhor parar isso. Tudo é prova. Já vai embora? Símbolo do gerador. É o quê? Fluxo da corrente assim, certo? O que é um gerador? O gerador, eu já diz, ó, gera energia elétrica, tá? Pega outras formas de energia e transforma na elétrica, certo? Então, pega outras formas de energia e transforma em energia elétrica, beleza? O receptor faz o contrário, né? Tanto que o desenho é parecido, só que muda aqui o fluxo da corrente elétrica. Professora, Diga. eu achava que o gerador, tipo, a luz de empresa, eu achava que ele ficava energia lá acumulada esperando. Então, mas ele acumula, entre aspas, né, aquela energia de alguma outra forma. E ele depois, caso falte energia, como é que é usado? Quando falta energia. Quando falta energia, liga o gerador. Pra quê? Justamente para gerar energia elétrica. Por causa da energia que ele, né, já Lá na empresa que eu trabalho tem um gerador que é energia solar. Que é o quê? Energia solar. Então, ele vai pegando lá o calor do sol, né? Calor do sol, e aí ele fica armazenando. E aí, caso necessite, ele liga e transforma em elétrica. Então, ele pega outras formas de energia e transforma em elétrica. No caso da sua solar, certo? E o em energia elétrica, certo? E o receptor já faz o contrário, né? São os equipamentos de forma geral. Pega a energia elétrica e transforma em outras formas. Outras formas, certo? Beleza? O resistor, como que é o resistor? Ó, desenho. O resistor, ele é o dispositivo que é utilizado para criar a resistência elétrica, né? E o que é a resistência elétrica? A oposição, a dificuldade para a corrente passar. A oposição à passagem da corrente. Você vai botar essa na certo? prova, né? Ok. Você quer chamar? E algumas alternativas. Dispositivo de manobra, como é que é desenho? Dispositivo de manobra, por exemplo, os interruptores, as chaves. Para que serve o dispositivo de manobra? Para acionar o circuito ou para desligar o interromper, exatamente. Ou seja, para acionar ou interromper. A diferença do dispositivo de manobra para o dispositivo de segurança é que no de manobra você aciona e você interrompe o que você quer. Por exemplo, liga ou desliga a luz. O de segurança, ele já faz isso por segurança, né? Ele interrompe se tiver em excesso a corrente. Certo? Por exemplo, o disjuntor, né? Que desarma o disjuntor. Não é você que chega lá, quer dizer, às vezes desarma para fazer alguma coisa, mas geralmente ele desarma porque está passando muita corrente, tá? Então, o dispositivo de manobra é dispositivo que aciona ou interrompe o circuito, certo? Tira a foto aí. Serve para interromper se tiver um excesso de corrente. Se tiver muita corrente passando além do que é permitido, ele vai interromper, certo? Então, dispositivo de segurança serve para isso. Interrompe em caso de excesso de corrente. Certo? Segurança serve para interromper o circuito no caso de excesso de corrente. Os que não caiu. Porque pode passar muita corrente. Quando o negócio lá cai. Mas ali também, em cima, geralmente quando você abre bem devagarzinho, porque, como eu falei, quando a corrente passa por aquele resistor, aí ela dá uma freada, né?
E aí essa freada, ela libera energia térmica e aquece a água. Mas, de tanto ela fazer isso. Professora, vai ter desenho? Que arte! Esse desenho aí vai. Dispositivo de medida, ó. Dispositivo de medida. É uma bolinha, certo? E o que muda é a unidade de medida que vai estar no meio. Se tiver um V, aí vai falar de um voltímetro que serve para medir tensão, certo? Ou DDP, a mesma coisa. Tensão. Se tiver um A, é amperímetro, que serve para medir o quê? Corrente. E o de ohm, né? Professora, vai ter mais questões de teoria ou cálculo? Cálculo e pensar. Professora, vai ter mais teoria, né? Porque é só 1h30 não tá fazendo em cálculo. Todo mundo faz. Pra que cálculo, professora? É bem melhor cálculo. Não, 1000 vezes não. 1000 vezes melhor. Não. Resistência. A professora está me cassaqueando. Não, ó. Todo mundo passadinho. Então, dispositivo de medida. Se tiver um Vzinho, voltímetro, mede tensão. A, amperímetro, corrente. E essa ferradura, né, que é o ohmímetro, É um sabe? cavalo. É um V ou um E? Beleza. Desenhar aqui um resistor em série, certo? Série. 4 resistências. 4 resistências. Uma associação em série com 4 resistências. Beleza, quais são as características do resistor em série, da associação de resistores em série? Primeiro, a corrente elétrica. O que a gente pode falar sobre a corrente? Ela é constante, exatamente, quando a gente vai CPR. A corrente é constante, isso aqui é o principal, tá? Então, em qualquer local aqui, a corrente vai ser a mesma, constante. Constante, tá? Então, em qualquer lugar aqui, a corrente vai ser igual. Se for 2, vai ser 2, 2, 2, 2, 2. Então, não é para somar, tá? Vocês estão associação em série. E se a gente quiser determinar BDP, como é que a gente faz? O total é igual a R equivalente vezes o I total. E como é que a gente acha o R equivalente? Somando tudo. O R equivalente é só você somar, né? R1 mais R2 mais R3 e aí vai. Mais R3, tá? Então, corrente é constante. No circuito da associação em série não existe aquele conceito de nó, tá? A corrente, ó, só tem um caminho para passar. Então, corrente constante. Se quiser determinar a DDP, né? A tensão, U é igual a RI. E como é que determina a resistência total? Soma todas as resistências. Certo? E as características aí do circuito paralelo. Primeiro, o que é constante no circuito paralelo? Não, circuito paralelo não. A corrente é constante na série. É a DDP, certo? A DDP do paralelo é constante, tá? A DDP é sempre a mesma, certo? Beleza. Como é que a gente faz para determinar essa DDP? Da mesma forma, o total vai ser o R equivalente vezes o I total, certo? E a corrente, como é que a gente determina? Essa corrente que entra é a mesma que sai, que é a soma dessas duas intermediárias, certo? E outra, como é que a gente determina a resistência equivalente do circuito em paralelo? Não é somando tudo. Esse sim usa aquela fórmula, né? R1 vezes R2, R1 mais R2, certo? Então, no circuito em paralelo, a resistência equivalente determina daquela forma ali, com 2 resistores, beleza? Esse daí é um exemplo paralelo. Isso. Porque ó, a corrente entra aqui, chegou no nó, dividiu, fechou. Vezes 10 a menos 6, não sei. 10 minutos é 10 vezes 60, que é 600 segundos. Isso aí, 600 segundos.
Aí, ó, depois que vocês fizerem isso, vocês dão nome. Vocês dão nome aos bois. Cada número desse aí significa o quê, ó? Aquele 30 vezes 10 a menos 6. É qual grandeza? É o quê? É corrente? É tempo? É resistência? É o quê? É corrente. Falou. Uma corrente elétrica de intensidade. Falou. E, de qualquer forma, se vocês não se lembrarem, é só lembrar do AI, né? Então, se terminou em A, é corrente elétrica, certo? E aqui é tempo. Então, tá querendo saber o que aí? Tá querendo saber o valor da carga, exatamente. Então, a carga vai ser a corrente vezes o tempo. Tá? Então, a corrente vai ser, a carga vai ser 30 vezes 10 a menos 6, vezes o tempo, que é 600. Então, a carga vai ser 30 vezes 600, 18 mil, é? Vezes 10 a menos 6, e agora transforma para anotação. Então, 1, 2, 3, 4 vezes para a esquerda. Menos 2. Aumenta 4, né? Ah, sim. Que vai ser 1,8 Vezes 10 menos 2. vezes 10 a menos 2. Certo? Eu vou ver se tem outro lá. Vou fazer a nota aí pro lado. Aqui vocês terminarem. Pronto. Aí, o que é que a questão está pedindo? Corrente elétrica. Determine a intensidade da corrente elétrica. Está querendo saber o I. Qual dessas fórmulas a gente vai usar? A primeira, certo? Porque deu carga, uma carga elétrica de tanto e deu tempo, tá? Então, a intensidade da corrente vai ser Q dividido por T. Então, vai ser 60 vezes 10 a menos 6, dividido por 120. 60 dividido por 120, 0,5. Vezes 10 a menos 6. Agora, só para anotação, direita diminui 1, certo? A corrente, então, vai ser 5 vezes 10 a conta aí, menos 7. Isso? Já toca aí. Deixa eu ver na coordenação. Vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a quanto? Não, aqui é 7 menos 20. Pula. Tem mais? Tensão. 35 centivolts. 35 vezes 10 a menos 2 volts. E aqui, 8 minutos. Multiplicar uma vez só com 60. Então, 8 vezes 60, 480 segundos. Essa é de prova. Essa é de prova. Qual a pergunta? Resistência. Qual a resistência, certo? Então, resistência é o quê? U dividido por I. Beleza? Qual o valor do U, que é a DDP, a tensão? E aí? 5 vezes 10 a menos 2. Exatamente, é uma tensão de, e além disso, como é que a gente percebe? Por causa do V, certo? O 35 vezes 10 a menos 2, dividido pela corrente. Qual que é o valor da corrente? Aí não tem, aí tem que calcular, certo? Então a corrente tem que ser calculada. E dividido por T. Então a corrente vai ser, qual que é o valor da carga? 10 menos 20 dividido pelo tempo, que é 480 segundos. 2 dividido por 480 é quanto? 0,0041 vezes 10, a conta aí? Menos 20. Menos 20 amperes. Pronto. E aí, pega essa corrente, joga pra cá. Então, 0,0041 vezes 10 a menos 20. E agora, faz o quê? Sobe o sinal. Não, primeiro, divide 35 por 0,041. Dá quanto? Quanto? 8,40. 8? Impossível. Não. Vai dar um número maior, deve ser 8 mil, né não? Quanto? 35 dividido por 0,0041. Cuidado com os pontos. 536,51.
Como é? 8.500,36. Aí, pronto. A vírgula para depois de 6. Vezes 10 a quanto agora? Vezes 10 a quanto? Divisão subtrai aí. Menos 2 e o daqui sobe colocando no final. Menos 2 mais 20. Que vai ficar quanto? Menos 18. Não, 18 positivo. Positivo. Sobe e troca no final. Aí agora vê, ó. 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Faz o quê? Aumenta 3. Logo a resistência vai ser 8,5, 8,53, 8,54, 8,54. Vezes 10 é quanto? 21. 21. Professora, Oi, gente, boa noite, tudo bem? Gente, rapidinho, para não atrapalhar. Antes de tudo, vamos fazer a conversão aí das unidades medidas. Aqui é 5 vezes 10 a quinta, vezes 10 a terceira. Isso vai dar 5 vezes 10 a oitava amperes, certo? Aí aqui agora, 6.500 já está convertido, não precisa fazer nada. 5 horas. 5 vezes 60 vezes 60. Vai dar quanto, por favor? 3.665. 1.800. Quanto? 18.000, quer dizer. 18.000. Beleza. O que mais? Aqui. 2 minutos. 2 vezes 60. 120 segundos. Aqui agora. 810 vezes 10 a sétima caceta. 810 vezes 10 a sétima vezes 10 a terceira. 810 vezes 10 a décima coulombs. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não. Então, ó, ramo 1, ramo 2 e ramo 3. Certo? Vamos lá aos poucos. Primeiro, vamos calcular a corrente no ramo 1. Como é que a gente calcula a corrente no ramo 1? E aí, a corrente 1 aqui. Ramo 1. Como é que calcula? Da oitava, exatamente. Então, simplesmente 5 vezes 10 oitava amperes. Já deu aqui. Como é que calcula a corrente no ramo 2? No ramo 2, agora sim, o I2 é carga dividido por tempo. Então, o I2 vai ser carga, que é 65.000, vezes 10 a sexta, 10 a sexta, dividido por 18.000. Isso aqui dá quanto, por favor? 65.000 dividido por 18.000? 3,6 vezes 10 a... amperes. E agora no ramo 3, como é que calcula no ramo 3? Mesmo jeito, né? O I3 vai ser carga, 810 vezes 10 a décima, dividido por tempo, que é 120. 810 por 120 é quanto? 6,5? 6,75. Vezes 10 a décima amperes. Pronto. E agora, o que a gente faz? Soma. Mas para somar, tem que fazer o quê? Tem que estar igual. Exatamente. Escolheu qual 6? É melhor o 8, tá no meio, né não? Entre 6 e 10, o 8 tá no meio, não é melhor. Então, ó, esse aqui já tá ok, já foi transformado para 8. Agora vamos transformar esse aqui. Para a gente sair de 6 para 8, a gente tem que fazer o que aqui nos pode primeiro? Aumentar, somar 2. Se a gente aumenta 2, o que a gente faz com a vírgula? Corre 2 vezes para a esquerda. Deixa eu só botar aqui. 3,6 vezes 10. Pronto. Deixa eu até tirar. Somar 8, 2 aqui e correr 2 vezes para a esquerda, certo? Somou 2, pega essa vírgula. 2. Então a vírgula para aqui. A vírgula vai parar aqui. 0,0. O que a gente faz? 2 zeros. Bota o 0 aqui e o 0 aqui. Certo? Então, só para reescrever, o I2 vai ficar 0,036 vezes 10 a oitava amperes. A oitava aí já. Agora o outro. 10, exatamente. O 10 o que a gente faz? Tem que diminuir, né?
10 para chegar em 8, a gente diminui 2. Se a gente diminui 2, corre quantas vezes? A vírgula para que lado? 2 vezes para a direita. 2, né? Então vai ficar quanto? 675 vezes 10 a oitava ampere. É isso aí. E agora? Agora sim, tudo igual, né? Então, soma essa partezinha da frente toda. Então, o I total, vou colocar aqui, vai ser o I1 mais I2 mais I3. O I total, ó, vai somar 5 mais 0,036 mais 675. Vai dar 680,036. E aí, repete aqui o vezes 10 oitavos. Certo até aí? Notação. 2 vezes para a esquerda, aumenta 2. Logo, a corrente total vai ficar aí aproximadamente 6,8 ou 6,80 vezes 10 a décima. Certo? Se você botar 6,80, tá certo. Não pode. Ok, aí? É bom. O bicho olha o negócio. A oitava vezes 10 a sexta. Isso aqui vai ficar 2,5 vezes 10 a quanto? A oitava e sexta. 8 e 6, 14, né? Vamos botar aqui devagar. Vezes 10 a oitava, vezes 10 a sexta. Vai dar 2,5 vezes 10 a 14 amperes. Esse aqui também está convertido. 5 horas. 5 vezes 60 vezes 60, dá quanto? 3.600. 5 é quanto? 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 Mais 8 mil? Segundo. 6 minutos. 6 vezes 60. 360 segundos. E aqui, 835 vezes 10 a... Isso, décima vezes 10 a terceira. Vai dar... Opa, eu gravei sem querer gravar. Tá vendo o que eu falei? A 13 clubes. Mas uma coisa não, né? Então, aí. E um. Já deu direto, certo? Então, a corrente 1 vai ser 2,5 vezes 10 a 14. Já foi dado, então nada precisa ser feito. A corrente 2, carga sobre tempo. O valor da carga é 65 vezes 10 é 16. E o tempo é 18.000. 65 dividido por 18.000 é quanto? 3 mil. Vezes 10 a 16, né? E o I3 agora vai ser 835 vezes 10 a 13, dividido pelo tempo que é 360. 2,31? T1 vezes 10 a 13 amperes. Pronto, e agora mais uma vez, né? Converter. Converte para o quê? 14, 16 ou 13? Melhor 14, né? Então deixa o 14 aqui na paz de Jesus. Vamos nessa. 16 para 14, a gente faz o quê? Diminui 2. Se diminui 2, corre 2 vezes para a direita, certo? Então, só para reescrever, o I2 aqui vai ficar 0,361, né? Vezes 10 a 14 amperes. Pronto. Tá ok aqui. E agora ali, do 13 para 14. 13 para 14. Só aumenta 1, né? Aumenta 1. Então, aumenta 1, a vírgula vai sair. A vírgula vai sair daqui para cá. Deixa eu aumentar 1. Tá, certo? Então, o I3 vai ficar 0,231 vezes 10 a 14 amperes. Beleza? Aí agora soma, né?
Soma 2,5 mais 0,361 mais 0,231. 3,09 vezes 10 elevado a quanto? A 14. E aí já está em notação, né? Então. Que lindo. Nada. Todas as notas são notação. Você, professora de física? Vou botar uma questão dessa. Vou botar só uma. Deixa ela. Só porque ela dá mais trabalho. Física com teoria para mim não dá certo. Aí eu também já agora a questão toda teórica. Professora física é boa na parte teórica. Física. Isso aí agrada todo mundo. 6 miliamperes. 6 vezes 10 dá menos 3 amperes. Beleza. E qual é a pergunta aí? O que está querendo saber? A resistência. Resistência. Beleza. Qual a resistência? Tá. E o que é que foi dado? Foi dado o aqui, né? E o I. Tensão e corrente, né? Então, o que é que a gente vai usar? R é igual a U dividido por I. Aplicação direta, tá? Então, qual é o valor do U? 60 vezes 10 a menos 3. E qual é o valor da corrente? 6 vezes 10 a menos 3. Resistência, então, vai ser 60 dividido por 6. 10 vezes 10 a quanto aí? 10 vezes 10 a? 0. Menos 3, sobe trocando o sinal. Mais 3, menos 3, mais 3, vai dar 0. Isso aqui tem notação? Não tá, né? Então, uma vez para a esquerda, aumentou 1. Então, a resistência vai ficar quanto? 1,0 vezes 10, ela vai dar 1. Passa aí. Pode Então, botar né? 15 dessas. De 10, vamos botar assim. Eu ia achar. Eu também, mas ela vai colocar assim. 10 Hã? de 10 bota 16, né? Pra ter chance ainda de errar 6. Uma potência. Tá querendo saber o feito? Potência é a mais fácil de todos, porque só tem uma opção, né? Essa décima quarta tá diferente. Hã? Essa décima quarta é diferente. Com certeza. Aqui, ó. Vamos ver, acho que eu abri a... Peraí, que eu abri outra. Então aí, 6 miliamperes, que é 6 vezes 10 dá menos 3 amperes. E pede resistência, né? Então, R é igual a 1 dividido por I. R é igual a 60 vezes 10 dá 6, aqui já dá menos 3, né? E 6 vezes 10 dá menos 3. 60 por 6 dá 10. E aqui agora vai ficar quanto? 10 elevado a quanto? Não, isso aqui fica quanto? 9. 6, sobe trocando o sinal. 6 mais 3, 9. Então a resistência vai ser uma vez para a esquerda, aumenta. Então 1 vezes 10 a décima, ó. 10 a décima, 11, tá? Aquela 13ª é as outras atividades de outra coisa. A de vocês é essa aí. Agora tá esquisito. Pode prestar atenção agora? E 200 segundos. E aqui, 4 vezes 10 a menos 5 centímetros. 4 vezes 10, isso a menos 5, vezes 10 a menos 2, vai dar 4 vezes 10 a menos 7. Ok, aí vem. Resistência, né? Qual a resistência elétrica que a gente está terminando? A resistência vai ser DDP, que é 16 vezes 10 a terceira, dividido pela corrente que não tem, né? Então, calcular a corrente. Você já viu que eu gosto dessa questão, né? Eu gosto dela. 4 vezes 10 a menos 7, dividido pelo tempo que é 1.200 segundos. 0,003 vezes 10 a quanto? Menos 7 vezes, né? Aí agora a gente pega essa corrente e joga cá. Vezes 10 a menos 7. Então a resistência vai ser, diz aqui quanto? Vezes 10 a quanto? Vezes 10 a? 3.
mais 7, né? Ô, professora. Vai dar 8. Ali é 4 dividido por 1.200? Isso, 4 dividido por 1.200. Vai dar 0,003. Ok, agora esquerda, 1, 2, 3 vezes para a esquerda, aumenta 3. Então a resistência vai ser 5,33 vezes 10 a 13, 11. 14. Pode passar. Aqui tá dando 3, 3, 3. Tem uma maleta, deve só. É. É, professor? Eu vou, 4 dividido por 1.200 está dando 3, 3, 3. Deixa eu ver. 4 dividido por 1.200 dá 3. Aqui deu uma prova assim mesmo, claro. Isso aí. Botou 1,2. Não, 1.200 você não digita o ponto, não. Você bota 4 dividido por 1, 2, 0, 0. Essa é os 3 clubes, ó. Olha. 6 horas. Ué, não. 6 vezes 60 vezes 60. Aqui é quanto? Você queria um espanhol, é? 21.200. Calma. 28.600. Obrigada. E aqui já tá, né? E qual a pergunta? Qual é a potência? Potência. Potência é igual a 1 vezes 5. Então, a potência, qual o valor do 1? 3 vezes 10 A terceira. E o I, né? Vai ser carga, qual o valor da carga? 3 vezes 10. Dividido por tempo, que é... Quanto é 3 dividido por 26 vezes? 0,003. 0,003. Vezes 10 a menos 3 também. Agora, joga aqui, só multiplicando, né? 1, 2, 3, 13 vezes 10 a menos 3. Você não, né? Vezes 10 vai dar quanto? Não, olha isso. Isso. 3 menos 3 vai dar 0. Agora a notação direita. 1, 2, 3. 4 vezes para a direita, diminui 4. E vai ser 3,9 vezes 10 dá quanto? Menos 4. Dá mais ou menos isso, né, professor? 3,9 vezes 10 dá menos 4. Porque se eu, quando depois que eu dividi no 0,0041. Sem problema. De 3, aí você vai dar 4,1. Mas o cálculo é errado. O valor não baixa. Não, mas o meu deu 4,9 para 3,9 são 2 décimos, é a aproximação. Então tá sendo 2 décimos. É, o que você tem que olhar é a diferença pro Eu posso resultado. ensinar na aproximação, então lá para poder saber. Não tem problema nenhum. Nas alternativas, digamos, vai ter 3,9, 3,9, 5,8. Vai ter valor completamente diferente. O que vocês têm que observar é a aproximação, 2 décimos. Bote lá na seta. Ou, não, eu vou botar, mas às vezes, né, não sei se eu vou fazer mais, dependendo se a gente vai ter a cabeça na cabeça a outra, não vai estar né, sempre. O total vai ser REC vezes o I total. Qual o valor da resistência equivalente? Como é que acha a resistência equivalente? A resistência equivalente, como é que acha? Soma tudo. 7 mais 15 mais 8 mais 8. Vai dar 31. Então a resistência equivalente é 38. E como é que, qual o valor do I total? 10. Não soma a corrente. Cuidado com essa pegadinha. Ai, ai. 5. E por que você conta aquele outro? Vai isso aí mesmo, pra você falar errado. Mas você vai cair nisso de novo. 38 vezes 5 é quando? Vou cair mais não. 190 volts, que é o mesmo que 1,9 vezes 10 dá Eu só tenho uma dois, só um dois. 90 vezes 10 ao quadrado volts. Já foi? Pô, não faz isso não, pô, não esperava. Essa coisa que eu vou comprar um.
Só cai de cara aí. Então, mesmo você botar assim, você bota só assim. Não, presta atenção na unidade medida, viu? 3, 3. Beleza. Na corrente é constante igual a 3. E qual o valor da resistência? 24, ó. Cuidado que tá em zigue-zague. É pra somar esta e essa. 6 mais 12 mais 6 vai dar. No total. 72 volts, que é o mesmo que uma vez vezes 10 elevado a... Essas questões de circuito muito mais fáceis, né? Tamanho de 9. Não, vai daqui a pouco vai Por que essa maldade? Eles marcaram e não perguntam por quê. Essa aí, não sou eu. Mas a gente quer no gabarito? Aí ela pega a palavra Justifica a resistência equivalente. Como é que acha a resistência equivalente em circuito paralelo? R1 vezes R2 sobre R1 vezes R2. Paralelo é esse formato aqui, certo? Não é esse formato. Qual o valor da resistência 1? 3. Qual o valor da 2? 3. 3 mais 3. Aí vem. 3 vezes 3 dá 9. 3 mais 3 dá 6. E vai dar... Não, por enquanto não. Porque a 18 está pedindo só a resistência equivalente. Mas na prova, né, vou pedir DDP. Dura. Ai, então vai usar. No macete, quando os dois exercícios são iguais, ela vai. É verdade, isso aí. Exatamente. É o quê? É isso. Vou dar aula. Porque as resistências são iguais. Então elas vão medir. Será que fica assim o que nem aconteceu? Só você pular, né? Então, qual pessoa vai passar na corrente? Vai passar a mesma corrente. Por quê? Porque as resistências são iguais. Aí, ó. A justificativa. Não, pelo amor de Deus, 20 Nas questões, gente, rapidinho. B. Qual a corrente total que passa pelo circuito? Não. corrente Não. A. 2 amperes em cada. E também passa 2 amperes porque são iguais, então a corrente total vai ser 4. Tá vendo aí? 19! Apaga isso aí, professor. Opa! Hã? Apaga aquela parte assim. Não, eu vou só abaixar e vou apagar. 19. Agora sim, determinar a DDP, né? Da mesma forma, a qualquer circuito, a DDP vai ser R equivalente vezes o I total. Aí vem, primeiro, qual a corrente aí desse? A corrente é 5, certo? Vou botar aqui. E a resistência equivalente? Aí tem que fazer, né? É. Resistência equivalente vai ser 12 vezes 10 dividido por 12 mais 10. 12 vezes 10, 120. 12 mais 10, 22. 120 por 22. 5,45. Oi? Porque está em paralelo e tem que achar correto. Para colocar aqui na foto. É o mesmo desenho, é em paralelo. Só que a outra questão pediu só a resistência. Nessa questão está pedindo a DDP. Mas para achar a DDP, tem que calcular a resistência equivalente também. Só que é isso. Quando está em série, como é que a gente acha essa métrica? Somando tudo. Quando está assim, esse desenho, em cima e embaixo, como é que acha a DDP? Tem que fazer aquilo ali. Tem 1 vezes R2 dividido por R2 mais R2, certo? E é essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é para paralelo. Quando pede a DDP, né? Isso. Quando pede a DDP, é obrigado a achar o REC.
E para achar o REC no paralelo, é usando aquela fórmula. Então, 5,45 vezes 5. Aí agora vai dar quanto? 27,3. 7,2? Não, então, uma vez para a esquerda, aí vem. 10 elevado a 1. Assinou? E a última. 7 e o circuito está em paralelo. Para achar a DDP, tem um circuito em paralelo, eu vou fazer. Beleza, qual valor de R1 aqui? 7. E o R2? 7 também, porque as forminhas. Dividido por 7 mais 7. Então, o REC vai ser 7 vezes 7, 49. 7 mais 7, 14. Logo, o REC vai ser 3,5. Então, 3,5 vezes qual o valor da forminha total? 4. Exatamente. 2 mais 2, então vai sair o total aqui de 4. O total então vai ser o quê? 3,5 vezes 4. Que é o mesmo que 1,4.